Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a história do pão francês. Criado em 1910 pelos franceses e mundialmente conhecido pela Belle Époque parisiense. O pão francês conhecido no Brasil não tem nada a ver com o original da França. Aliás, esta criação do nome é brasileira. Vamos entender a história? Em livros, arquivos e internet, tudo que se refere à origem do pão francês na década de 1910, famosa época da Belle Époque, também conhecida como Era Tecnológica, pois foi anos de lançamento de muitas coisas importantes que entraram para a história do mundo como o telefone, cinema, bique, avião e outros, incentivando as mudanças culturais, o que faria as pessoas se socializar mais. A Belle Époque, expressão francesa que significa bela época, foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa que começou no fim do século XIX, com o final da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Gerou assim uma época de valorização da culinária, festas, encontros em cafés e confraternizações. Na França, os pães tradicionais eram todos fininhos e compridos, conhecido como baguetes. Paris ganhou um enorme enfoque por ser reconhecida como a capital da culinária, e um pãozinho de miolo mole que começou a circular por lá nesta época, curto, cilíndrico, branco por dentro e casquinha dourada, crocante, acabou tornando conhecido e famoso o pão francês. E como chegou no Brasil? No Brasil, devido às colonizações portuguesa e viagens de algumas pessoas da nobreza aos países da França, já se tinha conhecimento dos pães baguete de lá, feita de farinha de trigo e água, porém na receita original era escuro por dentro e por fora. Em 1910, aos brasileiros tentarem copiar e produzir o produto, acrescentaram na receita original um pouco de açúcar e gordura na massa, dando origem ao nome pão francês por ter sido copiada de uma receita francesa. Com o tempo, o novo pão francês foi ganhando apelidos diferentes em algumas cidades do Brasil, como Pãozinho, São Paulo, Pão Massa Grossa, Maranhão, Cacetinho, Rio Grande do Sul e Bahia, Pão Careca, Pará, Média, Baixada Santista, Filão, Pão Jacó, Sergipe, Pão Aguado, Paraíba, Pão de Sal ou Pão Carioquinha, Ceará. Atualmente o nosso pão francês é um dos melhores do mundo, copiados inclusive pelos franceses, conhecido por lá como pão brasileiro. Seja quentinho, fresquinho, para lanche, puro, torrado, recheado, o pão francês é uma delícia e está presente na vida dos brasileiros, se não diariamente, quase todos os dias, fazendo a alegria da criançada e energia dos adultos para iniciarem ou finalizarem o seu dia.